Montagem de moléculas, parte 1, professora Karine. O objetivo dessa videoaula é dar dicas para a montagem de moléculas, a partir da teoria dos octetos, da ligação dativa e da expansão de orbitais. Uma substância molecular é representada quimicamente pela molécula que a constitui. Dizemos que as moléculas são as unidades estruturais de uma substância molecular. O desenho mostra que a água é formada por um conjunto de moléculas. As moléculas de água são formadas por átomos ligados pela ligação covalente. Ou melhor, uma molécula de água ou de qualquer substância molecular é um conjunto de átomos que compartilham elétrons. Para compartilhar elétrons, é necessário que os átomos apresentem orbitais atômicos semi-preenchidos, ou seja, os átomos devem apresentar elétrons desemparelhados. Os orbitais semi-preenchidos, contendo esses elétrons desemparelhados da camada de valência dos átomos, se fundem, gerando as moléculas. Vamos ver aqui um exemplo interessante com o carbono. O carbono do metano faz 4 ligações, porque seus elétrons se reorganizam na camada de valência, gerando 4 orbitais semi-preenchidos. Essa reorganização é chamada de hibridização, e para que ela aconteça, é necessário que os elétrons recebam energia do meio ambiente, e isso acontece naturalmente durante a reação. Como podemos ver, a distribuição eletrônica do carbono é 1s2, 2s2, 2p2, quando o carbono apresenta configuração eletrônica no estado fundamental dele. Ao receber energia, um elétron do subnível 2s salta para um orbital 2p vazio, gerando então 4 orbitais semi-preenchidos, capazes de estabelecer ligações com os átomos de hidrogênio. É assim que explicamos a formação da molécula de metano e de muitas outras moléculas. Para facilitar a montagem de moléculas, eu darei aqui um passo a passo para vocês. E o primeiro passo é identificar se o elemento fará ligação covalente. Lembrando que todos os não metais, hidrogênio e ametais, geram ligação covalente entre si. Metais e não metais podem fazer ligação covalente, desde que a diferença de eletronegatividade entre eles seja menor que 1,5. Após identificar se o elemento faz ligação covalente, devemos identificar a coluna do elemento e, portanto, o número de elétrons de valência que ele possui. Os ametais estão presentes nas colunas 3A, 4A, 5A, 6A e 7A, e são eles que fazem as ligações covalentes, na sua grande maioria. Eles estão presentes na família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio e halogênios. Os elementos da família do boro estão localizados na coluna 3A. Esse número que vem na frente da letra A indica os elétrons de valência que ele tem. Família do carbono, 4A. Então, ele tem 4 elétrons de valência. Elementos que estão na família do nitrogênio, 5A, 5 elétrons de valência. Os calcogênios estão na coluna 6A, portanto, tem 6 elétrons de valência. E, por fim, os halogênios, que estão na coluna 7A, têm 7 elétrons de valência. Sabemos que os elementos tendem a compartilhar elétrons para adquirir uma configuração semelhante à do gás nobre, com algumas exceções. O terceiro passo para a montagem de moléculas é identificar o átomo central, e você poderá definir o átomo central por meio de 3 critérios. O átomo central, ele precisa compartilhar mais elétrons que os demais átomos que você pretende colocar na sua molécula. Ele é o menos eletronegativo e ele está presente em menor quantidade numa determinada molécula. Uma coisa muito importante, o hidrogênio nunca é um átomo central, porque ele faz apenas uma ligação química. E para ser átomo central,
o átomo precisa estabelecer 2 ou mais ligações com outros átomos. A quarta dica que eu dou para vocês é escrever o átomo central e colocar os seus elétrons de valência. Coloque os elétrons ao redor do símbolo do elemento, sempre desemparelhados quando possível, ou seja, um elétron em cada extremidade da letra. Como o enxofre está na coluna 6A, ele tem 6 elétrons de valência. Nós vamos colocar os elétrons separados, um em cada lado do símbolo. 1, 2, 3, 4. Depois 5, 6. Nós podemos verificar que o enxofre tem 2 elétrons desemparelhados que estão presentes em orbitais semi-preenchidos que poderão fazer ligações para completar o seu octeto, né? Para ficar semelhante a um gás nobre, de acordo com a regra dos octetos. Após escrever o átomo central, vamos fazer as ligações simples, dupla ou tripla, seguindo a regra de estabilidade dos octetos, que nós já citamos. Para o nosso exemplo, vamos colocar um hidrogênio de cada lado do enxofre para que ele fique com 8 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamos de 2 hidrogênios, um de um lado e um do outro. E assim os hidrogênios ficam estáveis, porque adquirem 2 elétrons de valência, semelhante ao gás hélio, e o enxofre também fica estável, porque adquire 8 elétrons de valência, semelhante aos gases nobres, né? É importante dizer aqui 2 coisas. Nós acrescentamos átomos para completar o octeto apenas quando um dos átomos presentes na molécula já estabilizou. Por exemplo, eu pude acrescentar outro hidrogênio a essa molécula porque eu estabilizei o primeiro hidrogênio. Ele ficou com 2 elétrons semelhante a um gás nobre. Porém, o enxofre não estabilizou. Ele ficou com 7 elétrons. Caso eu não consiga estabilizar um dos átomos com a ligação que eu fiz, eu tenho que tentar realizar a ligação dupla ou tripla antes de acrescentar um outro átomo. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Se eu fizer a ligação do enxofre, que tem 6 elétrons de valência, com o oxigênio, que também tem 6 elétrons de valência, a ligação simples não permite estabilizar nem o enxofre nem o oxigênio, porque ambos ficam com 7 elétrons. Então, eu não posso acrescentar outro átomo. Eu só vou acrescentar outro átomo se eu conseguir estabilizar o octeto de um dos átomos presentes. Eu vou tentar, portanto, fazer uma ligação dupla. Quando eu faço a ligação dupla, eu percebo que ambos os átomos adquirem 8 elétrons de valência e, portanto, estabilizam. E nesse caso específico, então, a ligação dupla realizada resolveu a estabilidade de ambos os átomos. Não foi necessário acrescentar outros átomos aqui na molécula, ok? Nós temos então aqui o monóxido de enxofre, que é uma molécula muito estável que existe na natureza e que é obtida a partir de uma ligação dupla entre 2 átomos. Bom, só para a gente relembrar, o que a teoria dos octetos fala? Ela fala o seguinte: os átomos atingem a estabilidade eletrônica quando alcançam a configuração eletrônica dos gases nobres, isto é, quando possuem 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons quando tem apenas uma camada, que é o caso do hidrogênio. Então, a grande maioria dos ametais tende a adquirir 8 elétrons de valência semelhante a um gás nobre, com exceção do hidrogênio, que tende a ficar com 2 semelhante ao hélio. A ligação dativa ou coordenada é um modelo que explica a existência de algumas moléculas cujas ligações covalentes tradicionais, simples, dupla e tripla, não conseguem explicar. Essa ligação também ocorre com compartilhamento de pares de elétrons, porém a diferença é que na ligação covalente normal, ligação simples, dupla e tripla, os elétrons são provenientes dos átomos dos 2 elementos.
Já na ligação covalente dativa, os elétrons são provenientes apenas de um dos átomos. Essa ligação explica moléculas feitas de elementos dos 2 primeiros períodos da tabela, que não podem ser explicadas pelas ligações covalentes tradicionais, como já disse, ligações simples, duplas e triplas. Os principais elementos que sofrem ligação dativa ou coordenada, estudados no ensino médio, são o flúor, oxigênio e nitrogênio. Essa ligação segue a regra dos octetos, ou seja, todos os elementos ficarão com 8 elétrons de valência no final das ligações. Ela se aplica aos elementos do segundo período da tabela e é representada por uma seta na fórmula estrutural. Como foi dito anteriormente, a ligação dativa pode ser estabelecida a partir de pares de elétrons livres, ou seja, que não estabeleceram ligações e são representados por uma seta. Portanto, o nitrogênio pode realizar uma ligação dativa porque possui um par de elétrons livres. O oxigênio, duas ligações dativas porque apresenta 2 pares de elétrons livres, e o flúor, 3 ligações dativas porque apresenta 3 pares de elétrons livres na camada de valência. Ressaltando aqui que elétrons livres são aqueles que não fazem parte de uma ligação simples, dupla ou tripla. A ligação dativa é usada para explicar a formação de moléculas e de íons compostos que as ligações covalentes comuns, simples, duplas e triplas não conseguem explicar. E a gente vai ver alguns exemplos abaixo. Veja bem que a formação do ozônio nada mais é do que a ligação de um oxigênio a mais na molécula do oxigênio gasoso, que é estabelecida por meio de um par de elétrons livres do oxigênio, marcados por um quadradinho e apontado pela seta amarela. O mesmo pode ser observado na molécula do ácido nítrico, onde o nitrogênio faz ligação dativa com o oxigênio. Repare que a ligação dativa mantém os 8 elétrons de valência dos átomos, ou seja, segue a regra dos octetos. É muito comum representar as ligações dativas para explicar as ligações de enxofre em algumas moléculas. Porém, isso não é muito correto. Sabemos que o enxofre e o fósforo, assim como outros elementos químicos, possuem o orbital D vazio e, portanto, sofrem expansão de orbital e fogem à regra dos octetos. Por falar em fugir da regra dos octetos, nós vamos mostrar aqui alguns átomos que fazem ligações covalentes para formar moléculas e que fogem à regra dos octetos. Nós temos 3 casos importantes. Os átomos que estabilizam com menos de 8 elétrons de valência, especificamente berílio e boro, átomos que estabilizam com número ímpar de elétrons de valência, especificamente o nitrogênio e alguns halogênios, e átomos que estabilizam com mais de 8 elétrons de valência, que é o caso do enxofre que eu citei, e, portanto, eles sofrem expansão de orbital. Bom, vamos começar pelos átomos que estabilizam com menos de 8 elétrons de valência. E nesse caso, nós temos 2 exemplos importantes que vocês têm que memorizar. O boro, que fica estável com 6 elétrons na última camada, e o berílio, que é um metal que faz ligação covalente, uma vez que a diferença de eletronegatividade entre berílio e ametal é menor que 1,5. E, além disso, ele estabiliza com 4 elétrons de valência. Existem outros átomos que também podem fazer parte dessas exceções, porém, esses são os mais importantes que vocês devem memorizar. O nitrogênio é o principal átomo que estabiliza com um número ímpar de elétrons, como podemos ver na molécula de monóxido de nitrogênio, o NO, que existe naturalmente. O oxigênio aí tem 8 elétrons de valência e o nitrogênio tem 7 elétrons de valência, portanto, um número ímpar de elétrons. A análise dessas exceções
do boro, do berílio, do nitrogênio permitiu a teoria dos octetos evoluir, surgindo uma teoria de estabilidade atômica mais abrangente, dizendo que os átomos tendem a compartilhar o máximo possível de elétrons de valência, não necessariamente ficando com 8 elétrons na última camada. Por fim, vamos entender a exceção à regra dos octetos, em que os átomos estabilizam com mais de 8 elétrons de valência, e para isso eles sofrem expansão de orbital. A expansão de orbital não segue a regra dos octetos, é uma exceção à regra dos octetos, e os elementos tendem a ficar com mais de 8 elétrons de valência, porque esses elétrons sofrem uma reorganização interna, como acontece com carbono, deixando mais orbitais semi-preenchidos para serem fundidos com os outros orbitais semi-preenchidos de outros átomos, gerando então moléculas. Essa teoria se aplica aos elementos do terceiro período em diante da tabela, que possuem orbitais D vazios na camada de valência. E essa teoria ela substitui a ligação dativa ou coordenada para esses elementos do terceiro período em diante, como circulados na tabela ao lado. Entre os elementos circulados, os principais são fósforo e enxofre. O fósforo ele pode estabilizar com 8 ou 10 elétrons de valência e o enxofre pode estabilizar com 8, 10 ou 12 elétrons de valência, como mostra as moléculas de PCl5 e SF6. Podemos concluir com essa aula que, inicialmente, para montar uma molécula, a gente vai considerar a teoria dos octetos, sempre, e só vamos aplicar ligação dativa em alguns casos específicos, de flúor, nitrogênio e oxigênio. Vamos aplicar a exceção à regra dos octetos para alguns elementos específicos, em algumas moléculas, que são eles: berílio, boro, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, alguns elementos vocês têm que memorizar que fogem à regra dos octetos ou que fazem ligação dativa. Bom, então, como conclusão, nós podemos falar o seguinte: para você montar uma molécula, primeiro você tem que identificar o elemento, se ele faz ligação covalente ou não. Identificar a coluna dele para saber quantos elétrons que ele tem de valência. E escrever qual seria o átomo central da sua molécula, que tem que ser aquele elemento que está em menor quantidade, ou que é menos eletronegativo, ou que estabelece mais ligações, como a gente viu. Você deve escrever o símbolo desse átomo central com os elétrons dele, da camada de valência, e estabelecer ligações simples, duplas e triplas com outros átomos. Caso as ligações simples, dupla e tripla não expliquem a formação daquela molécula, você deve tentar realizar a ligação dativa se esse elemento for flúor, oxigênio ou nitrogênio. Você poderá ligar quantos átomos forem necessários para completar o octeto do átomo central. Mas você não deve se esquecer das exceções à regra dos octetos, que acontecem com boro e berílio, que estabilizam com menos de 8 elétrons de valência, nitrogênio e alguns halogênios, como o cloro, por exemplo, que estabilizam com número ímpar de elétrons. E não podem se esquecer do enxofre e do fósforo, que podem estabilizar com mais de 8 elétrons na camada de valência por sofrer expansão de orbital. Deixo aqui um grande abraço, memorizem essas exceções para que vocês façam corretamente as moléculas. Beijo, tchau, tchau para vocês.